Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Você ouviu direito. Isso foi escrito há 2.600 anos pelo profeta Jeremias, há quase 3 milênios. E quando você lê essas palavras hoje, neste momento, você não consegue evitar a sensação de que foi escrito ontem ou anteontem. O profeta não estava falando de líderes políticos comuns, não estava falando de reis ou governantes, estava falando especificamente de líderes religiosos, de pastores, de gente que usava o nome de Deus para guiar o povo. E o que Jeremias descreve é exactly o que acontece quando esses líderes se convertem em exploradores do próprio povo que deveriam servir. Ele fala de destruição, de dispersão, de ovelhas que são espalhadas porque quem deveria apacentá-las está, na verdade, devorando. Eu sou o Padre Fábio de Oliveira. E antes de entrar no assunto de hoje, eu preciso de você. Não é um pedido vazio, é uma necessidade real. Quando você se inscreve neste canal, você entra numa comunidade de pessoas que não querem mais fingir que está tudo bem. Você junta-se a gente que olha para a fé com honesty e coragem. A inscrição é grátis, mas o que ela representa tem valor. Significa que você quer continuar ouvindo. Significa que esse diálogo importa para você. Clique em se inscrever, depois volte para terminar de ouvir o que eu tenho para dizer, porque o que vem agora não é fácil, mas é necessário. A Bíblia não é um museu de antiguidades, minhas amigas e meus amigos. A Bíblia é um espelho. Você não a abre para olhar para trás, você a abre para olhar para dentro, para olhar para agora. E quando você lê Jeremias 23, verso 1, você não está lendo história antiga, você está lendo uma descrição do que acontece no seu bairro, na sua diocese, talvez até na sua própria família. Lobos que vestem pele de ovelha existem em todas as épocas. Existem dentro da igreja tanto quanto fora dela. E fingir que não existe é exatamente o que permite que eles continuem acting. Por isso este vídeo existe. Por isso eu estou aqui. Porque a minha fé me obriga a não calar. Eu preciso contar uma história. Uma história que começa num país que fica ao sul dos Estados Unidos, numa época em que o mundo ainda se recuperava dos traumas da Primeira Guerra Mundial. Em 1920, no México, um menino que tinha nome de general espanhol nasceu com um destino que ninguém conseguiria imaginar. Chama-se Marcial Maciel e o nome dele vai ficar marcado na história da Igreja Católica de um jeito que ninguém queria, mas que todos precisam conhecer. Maciel grew up na família que tinha alguma tradição católica, nada extraordinário, nada que indicasse o que viria a seguir, mas ele tinha algo que muitos líderes carismáticos têm, uma presença magnética, uma capacidade de convencer, um talento natural para fazer as pessoas acreditarem nele. Aos 21 anos de idade, em 1941, ele fundou um movimento que chamou de Legionários de Cristo. 21 anos, a mesma idade que muitos seminaristas têm hoje quando pela primeira vez pensam em consagrar a vida a Deus. 21 years old, looking at the church and deciding to build something new, something big, something that would change the landscape of Catholic religious life in Latin America and eventually around the world. Ele olhou para aquele projeto e viu algo que poucos viam naquela época. Um caminho que combinava espiritualidade com estrutura institucional, fé com organização, devoção com poder. Os legionários cresceram de um jeito que impressionava e preocupava ao mesmo tempo. Seminários abertos em vários países, universidades fundadas, meios de comunicação criados, revistas, jornais, programas de rádio e televisão. Em poucas décadas, o movimento estava presente em dezenas de países ao redor do mundo. Maciel pessoalmente conhecia cardeais, tinha acesso aos mais altos círculos do Vaticano, recebia líderes políticos, abençoava governantes, falava em nome de Deus com uma autoridade que impressionava os de cima e gerava confiança nos de baixo. Ele construiu uma máquina de gerar recursos financeiros, uma rede de influência política e religiosa, um nome que abria portas em qualquer lugar do mundo onde houvesse um bispo disposto a receber o seu movimento. A imagem era perfeita, a fachada era impecável e por trás dela havia algo que deveria ter sido visto há décadas, porque por trás dessa fachada luminosa havia uma escuridão que as vítimas conheciam bem. Nos anos 1950 e início dos anos 1960, as primeiras acusações surgiram. Não eram acusações vagas, eram relatos detalhados, consistentes, vindos de homens jovens que tinham entrado no seminário querendo servir a Deus com tudo o que tinham.
Eram rapazes que tinham ouvido o chamado de Deus e tinham respondido com sinceridade, com entrega, com desejo genuíno de fazer o bem. E foram recebidos por Marcial Maciel, por aquele líder carismático que falava de Deus com tanta convicção. E o que esses rapazes encontraram não tinha nada a ver com o Evangelho. O abuso aconteceu em silêncio. Aconteceu nos corredores dos seminários, nos quartos de retreat, nos momentos em que o poder espiritual era usado para fins que não eram de Deus. As acusações falavam de abuso sexual, de manipulação psicológica, de um padrão de comportamento que durou décadas e que atingiu dezenas de jovens. Mas o silêncio também durou décadas. Por que ninguém ouviu? Por que as vozes foram abafadas? Por que a estrutura inteira do movimento parece ter sido projetada para proteger o fundador em vez de proteger as vítimas? Eu penso nessas perguntas todos os dias, não como curiosidade intelectual. Como padre, eu preciso entender como uma estrutura inteira da igreja pode proteger alguém quando deveria proteger as vítimas. Como cardeais e bispos puderam receber relatórios e decidir que era melhor o silêncio. Por que a proteção de uma imagem valia mais do que o bem-estar de jovens que tinham ido para o seminário esperando encontrar a Deus? Eu não tenho todas as respostas, mas eu sei que fingir que as perguntas não existem é a pior escolha que alguém pode fazer. E eu não sou alguém que finge. Em 2006, algo que parecia impossível aconteceu. O Papa João Paulo II, que tinha sido ao longo de décadas um dos grandes protectores de Maciel no Vaticano, finalmente tomou uma atitude que muitos já não esperavam. Maciel foi afastado da vida ministerial pública. Não foi um processo canônico formal, não foi uma sentença com todos os recursos garantidos. Foi um afastamento silencioso, calculado, feito com o máximo cuidado de quem tenta proteger uma imagem sem ter que admitir publicamente o tamanho do problema. Muitos viram aquilo como o fim da história, outros sentiram que era tarde demais. E Maciel morreu em 2008, 2 anos depois desse afastamento. Morreu sem ter enfrentado um julgamento canônico completo. Morreu sem ter prestado contas de forma verdadeira e pública diante da igreja que ele próprio ajudou a construir. Morreu sem ter olhado nos olhos das vítimas. E nesse dia, muitas dessas vítimas sentiram que a justiça tinha falhado mais uma vez. Não importa o que a teologia diga sobre o julgamento divino. Na Terra, naquele momento, a justiça falhou. Em 2010, o Papa Bento XVI falou. Foram palavras raras na boca de um Papa. Palavras que poucos esperavam ouvir e que foram ditas de um jeito que não deixava espaço para relativismo. Bento XVI disse que Maciel viveu sem escrúpulos e sem autenticidade. Leia de novo comigo. Sem escrúpulos e sem autenticidade. Não foi uma crítica suave, não foi uma observação teológica abstrata, foi uma condenação moral profunda, vinda do homem que ocupa o lugar de Pedro na terra. E essas palavras ficaram registradas na história. Ficaram como parte do registro oficial da igreja que não se pode apagar. Mas o dano já estava feito. Gerações inteiras de jovens tinham passado por aqueles seminários. Famílias tinham confiado seus filhos a um movimento que prometia formar bons católicos, bons cidadãos, bons cristãos. E o nome que representava tudo aquilo era o de um homem que o próprio Papa reconhecia como alguém que viveu sem escrúpulos. Sem escrúpulos. Isso significa que ele não tinha nojo do pecado, significa que ele não tinha remorso, significa que ele fazia o que fazia sem se importar com as consequências para os outros. E sem autenticidade, significa que nada do que ele apresentava era real. A santidade era fingida, a piedade era performance. O Evangelho era um instrumento de poder, não uma regra de vida. Em 2019, veio mais uma revelação que fechou o cerco da verdade. Confirmou-se oficialmente que Marcial Maciel tinha filhos. Não um filho. Não 2. Filhos com pelo menos 2 mulheres diferentes. Durante décadas, ele tinha pregado uma vida de celibato absoluto para todos os membros do seu movimento. Tinha julgado outros pela forma como viviam. Tinha construído uma imagem de santidade que exigia dos outros um compromisso que ele próprio não cumpria. Tinha olhado nos olhos de jovens que queriam ser puros e tinha falado de castidade como se fosse a coisa mais importante do mundo. E no final, a realidade era completamente diferente. E quando a verdade veio à tona, já era tarde demais para muitos. As vítimas tinham carregado o peso por anos. Alguns não viveram para ver o dia em que o mundo finalmente ouviria as suas histórias. Outros carregam cicatrizes que não aparecem nas fotos, que não aparecem nos vídeos, que não aparecem nos relatórios, cicatrizes que ficam no coração, na mente, na forma como essas pessoas olham para a fé, para a igreja, para Deus. Agora, em 2025, o Papa Leão XIV
cujo nome de birth é Robert Francis Prevost, o primeiro Papa americano da história, o homem que subiu ao papado em maio de 2025 e que desde o primeiro momento mostrou que entendia a necessidade de transparência, ordenou uma investigação secreta sobre os nomes que aparecem ligados a esse caso. Uma investigação que vai além de Maciel. Uma investigação que busca entender como isso foi possível durante tanto tempo. Quem sabia? Quem calou? Quem se beneficiou dessa proteção durante décadas? Quem dentro dos corredores do Vaticano recebe cartas e relatórios e decide que é melhor não fazer perguntas? Essas perguntas não são para gerar manchete nos jornais. Essas perguntas são para a justiça. Para a justiça que não aconteceu na Terra e que pelo menos agora está sendo investigada. E para que nunca mais se repita. Para que nunca mais uma estrutura eclesiástica seja construída sobre a base do silêncio e da proteção de abusadores. Como isso foi possível durante 50 anos, 50 anos, meia século, 2 gerações de seminaristas que passaram pelos legionários e que não sabem ao certo o que aconteceu nos anos em que Maciel ainda estava vivo e no comando. Eu penso nessa pergunta todos os dias, não como curiosidade intelectual. Como padre, eu preciso entender como uma estrutura inteira de igreja pode proteger alguém quando deveria proteger as vítimas. Quem sabia nos corredores do Vaticano? Quem recebia os relatórios e decidia que era melhor silêncio? Por que a proteção de uma imagem valia mais do que o bem-estar de jovens que tinham ido para o seminary esperando encontrar a Deus? Eu leio muito sobre esses casos e o que eu vejo é que sempre houve uma combinação de fatores. O medo de escândalo, a preocupação com a imagem da instituição, a confusão entre a proteção da igreja e a proteção de pessoas que não mereciam proteção, a teologia deturpada que coloca a instituição acima das pessoas, a cultura do silêncio que se alimenta do medo de represálias. Todos esses fatores trabalharam juntos para criar o ambiente perfeito para que o abuso continuasse. E agora, finalmente, alguém está disposta a investigar tudo isso a fundo. Mateus 7, verso 15. Cuidado com os falsos profetas. Eles vêm com roupas de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Jesus não estava sendo paranoico. Jesus não estava exagerando. Jesus estava dando uma instrução prática de discernimento que ele sabia que seria necessária em todas as épocas da igreja. Ele conhecia a natureza humana. Ele sabia que nem todo mundo que fala em nome de Deus fala com a autoridade de Deus. Ele sabia que os lobos mais perigosos são aqueles que parecem mais mansos, que parecem mais piedosos, que parecem mais santos. Porque quando você espera um lobo, você foge. Quando você encontra um lobo vestido de ovelha, você deixa ele chegar perto. E esse aviso não foi dado para gerar medo paralisante. Foi dado para que você soubesse reconhecer os sinais, para que você aprendesse a discernir. Um lobo com pele de cordeiro usa linguagem espiritual para construir poder pessoal. Fala de Deus com a boca, mas o coração está ocupado com status, com influência, com controle. Fala de humildade, mas age com arrogância. Fala de pobreza espiritual, mas acumula riqueza material. Treat people as instruments for a goal. Never accepts being questioned. Works as if it were above any criticism. Never gives a real account. E o padrão é sempre o mesmo, sempre. O rosário não é magia. O rosário é uma disciplina, uma escola de oração que a igreja pratica há séculos e que não precisa de resultados miracles para provar o seu valor. Quem reza o rosário com seriedade não está pedindo que Deus resolva tudo num piscar de olhos. Está pedindo que Deus mostre o que é verdadeiro e o que é mentira. Está pedindo olhos abertos para reconhecer o que não se parece com Cristo. Está pedindo coragem para agir quando a verdade exigir ação. A Ave Maria é uma oração de discernimento. Quando você diz bendita és tu entre as mulheres, você está reconhecendo Maria como alguém que soube distinguir o que era de Deus do que era dos homens. Maria disse sim ao que era verdadeiro. Maria disse não ao que era falso e pagou um preço por isso. A anunciação não foi um momento fácil para Maria. Foi um momento de medo, de confusão, de pergunta. Mas ela discerniu, ela ouviu, ela agiu com base na verdade. E a sua firmeza veio da escuta, veio da oração, veio de horas passadas em silêncio diante de Deus. Esse é o modelo, não a imagem fabricada, não a fachada piedosa. O modelo é alguém que reza, que pensa, que discerne, que age com coragem quando a verdade exige ação.
E quando você reza o rosário, você está entrando nessa escola. Você está aprendendo a ver como Maria via, a ouvir como Maria ouvia, a discernir como Maria discernia. Para quem está ouvindo este vídeo e já passou por isso, para quem foi vítima dos legionários ou de qualquer movimento religioso onde o abuso de poder se vestiu de espiritualidade, para quem saiu da igreja por causa dessas histórias e carrega uma dor que ninguém consegue explicar. Para quem ainda está tentando entender como é que alguém pode pregar o Evangelho e agir de forma tão contrária ao Evangelho, a sua dor foi real, não foi imaginação, não foi exagero, não foi falta de fé da sua parte. Você não foi fraco, você foi enganado por alguém que usava as palavras certas, mas não vivia o que dizia. Você olhou para dentro de uma realidade que prometia ser sagrada e encontrou algo que era completamente o oposto. E isso quebra a gente. Isso faz você duvidar de tudo. Isso faz você perguntar se existe alguma coisa limpa nesse mundo. Se existe alguma instituição que não está corrupta. Se existe alguém em quem você pode confiar. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus viu. Deus vê cada momento. Deus não confunde o pecado de um líder com a fé que esse líder dizia representar. A fé não é um edifício. A fé não é uma instituição. A fé não é uma estrutura de poder. A fé é uma relação. E uma relação com Deus não quebra porque alguém usou o nome de Deus para fazer coisas terríveis. Eu sei que é difícil acreditar nisso quando você foi ferido por alguém que deveria ter sido instrumento de Deus. Mas a sua fé é sua. Não é de quem a usou mal. Não é de quem a quebrou. É sua. E ninguém tem o direito de tirá-la de você. Nem mesmo um papa, nem mesmo um bispo, nem mesmo um fundador de movimento com milhares de membros. Agora eu convido você a um momento de silêncio. Não é um silêncio de resignação. Não é um silêncio de quem aceita as coisas como são e não pretende mudar nada. É um silêncio de escuta, um silêncio que pede. Peça a Deus que mostre se existe algo na sua vida que precisa de discernimento. Talvez não seja algo grande, talvez seja um relacionamento que parece certo, mas tem something errado por dentro. Talvez seja uma devoção que virou hábito sem gerar vida. Talvez seja uma obediência que você pratica por medo em vez de por amor. Talvez seja uma amizade que você mantém por inércia. O rosário é um começo, não é o único lugar onde você vai encontrar resposta, não é a única prática que vai te ajudar a discernir, mas é um lugar onde você pode começar a conversa com Deus sobre o que é real, sobre o que precisa mudar, sobre o que precisa ser abandonado, sobre o que precisa ser abraçado com mais força. Peça olhos para ver a verdade, peça coragem para agir quando a verdade exigir ação, peça coração para não desistir mesmo quando a verdade for difícil. Eu sou o Padre Fábio de Oliveira. Esse canal existe para isso, para as perguntas difíceis, para as conversas que ninguém quer ter, para quem não quer mais fingir que está tudo bem quando não está, para quem entende que a fé verdadeira aguenta perguntas e não pede que você finja. Se esse vídeo tocou você de alguma forma, deixe o seu comentário aqui embaixo. O comentário é um lugar seguro para você dizer o que sente, sem julgamento, sem censura. Eu leio cada um. Respondam com honesty. E se você acredita que esse trabalho merece ser continuado, se você acha que esse tipo de conversa precisa existir, se inscreva no canal. A inscrição é o modo mais simples de você dizer que quer continuar ouvindo o que nós temos para partilhar. Não é um favor que você me faz. É uma escolha que você faz por si, por aquilo em que você acredita. Você não precisa de uma fé perfeita. Você precisa de uma fé verdadeira. E uma fé verdadeira aguenta perguntas. Uma fé verdadeira não pede que você finja. Uma fé verdadeira não pede que você feche os olhos. Uma fé verdadeira caminha ao seu lado, mesmo quando o caminho é escuro. Obrigado por estar aqui. Obrigado por ter chegado até o fim deste vídeo. Até o próximo. E que Deus abençoe você, agora e sempre.